tudo bem? Eu sou a Proaline, estamos na aula do terceiro ano de História, certo? É um privilégio nós podermos estudar a história, ok? Muitos dizem, ai Pro, eu acho uma perda de tempo estudar história porque foi coisas que já passaram. Ai, para que ficar estudando sobre a guerra de não sei quando, há 100 anos atrás? Ai, para que estudar o descobrimento do Brasil, que foi lá em 1500, ou seja, há 5 séculos atrás, certo? Indo para o 6º século. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa muito importante, que eu acho que você nunca mais vai falar que história é só o estudo do passado, ok? De fato, você está correto. Em história, nós estudamos, sim, fatos do nosso passado. Mas para quê? Qual o objetivo de se estudar o passado? O passado da nossa nação, o passado do nosso povo, o passado do nosso país, né? O passado político, o passado territorial, não é? Então, nós estudamos tudo isso em história. E isso é importante hoje. Por quê? Através desses fatos, nós entendemos o mundo hoje. Como nós entendemos, por exemplo, hoje o nosso tema ameaça terras indígenas, como nós entendemos a realidade do índio hoje e por que o índio, ele exige algumas coisas dos nossos governos e há pessoas que dizem assim, mas os índios querem demais. Os índios fazem muitas exigências. Eles querem isso, querem aquilo. A pessoa, se ela estudar um pouco da história, ela vai entender que não são os índios que querem aquilo que não é deles. Nós é que tomamos aquilo que era dos índios, certo? Isso tem a ver com história. Eu só vou saber essa relação de como era quando o Brasil foi encontrado por Pedro Álvares Cabral, se nós estudarmos a história. Quem estava aqui primeiro? Nós ou os índios? De quem era toda essa terra? Nós ou dos índios? Nós só saberemos isso estudando, olhando para o passado, para entendermos então por que os índios pedem sim algumas coisas hoje que de fato são direito deles. Então, o nosso tema de hoje é ameaças às terras indígenas. A cultura indígena é um bem muito precioso para ser destruído. Você concorda comigo? A cultura indígena, quem são os índios, os hábitos, as tradições, certo? Tudo isso é muito importante, muito precioso, faz parte da nossa bagagem cultural, são as nossas raízes, é como o nosso país começou, né? Como o nosso país começou, não. O nosso país não começou no dia que ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, porque os índios já estavam aqui, mas é saber como o nosso país era antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui nessas terras. Então, faz parte da nossa identidade. Eu até coloquei aqui, todos nós somos indígenas de algum modo, porque todos nós somos fruto dessa cultura, certo? Mesmo aqueles que são descendentes europeus, de italianos, portugueses, espanhóis, que estiveram aqui também no início aqui do nosso país, também tem muito do indígena. Por quê? Porque conviveram aqui, né? E a cultura que permeava esse nosso território era a cultura indígena. Então, de qualquer maneira, todos somos um pouco indígenas, tá bom? Claro que tem aqueles que são mais diretos, bisavó, tataravó eram índios. No meu caso, né, a bisavó da minha avó era indígena mesmo. Tanto que minha avó é negra e tem os cabelos lisos. Por quê? Porque é descendente de africanos com indígenas. Então, ficou uma negra de cabelo liso, certo? Então, é a mistura. Eu sou uma descendente direta dos indígenas. Mas até quem não é um descendente europeu de portugueses, italianos ou espanhóis, que é como nosso país foi colonizado e quem teve aqui no início, são esses 3 países principalmente, claro, pode ser que tenha outros, mas principalmente também tem um pouquinho de indígena na sua cultura, certo? Nós já até vimos quantas palavras fazem parte do nosso vocabulário e são indígenas. Então, vamos lá. Algumas coisas que colocam em risco a vida e o território indígena, a cultura indígena. Primeira coisa, ganância. Você sabe o que significa ganância?
É a vontade exagerada de ter. Inclusive de tomar aquilo que é do outro para ter. Então isso é ganância. É um descontrole em possuir coisas, em ter, em conquistar, em avançar. Só que conquistar e avançar é bom. Mas quando passa do ponto, vira ganância, que é quando você quer tomar do outro para ter mais. Às vezes você nem precisa de tanto, mas você quer mais. Isso se chama ganância. Certo? Por que a cultura indígena está correndo risco? Por causa da ganância de alguns homens, de algumas instituições que querem ter mais do que precisam. Então, querem a terra do índio, querem os recursos que estão lá. E nós vamos ver mais especificamente o que a ganância acarreta aí na vida do índio e como prejudica a nossa cultura, porque os índios estão perdendo espaço, não estão mais conseguindo viver a sua cultura, a sua religião de maneira livre e tranquila, sempre estão sobressaltados, tendo que lutar com o homem branco, que é como os índios nos chamam, né? Homem branco, não importa a cor, tá? Homem branco é todo homem que não é indígena, tá bom? Eles chamam de homem branco, tá bom? Então vamos lá, ó. Esses homens, essas instituições, esses governos que muitas vezes por ganância não respeitam os direitos dos índios e colocam em ameaça a vida deles, praticam uma coisa que inclusive é crime, se chama grilagem. O que é grilagem? A falsificação de documentos, principalmente em relação a territórios. Então, muitos fazendeiros, homens ali da região das tribos indígenas, falsificam documentos para provar que aquela área em que os indígenas habitam é dele. Então, ele faz um documento falso, que a gente chama de grilagem. Certo? Por que chama grilagem, Pro? Só uma curiosidade aqui. Grilagem é porque antigamente, para eles falsificarem um documento, vamos supor que o documento tivesse 100 anos. Como que eu ia falsificar um documento hoje e ele ia ter cara de 100 anos? Então, o que eles faziam? Eles pegavam esse documento e colocavam grilos dentro de uma caixa junto com esse documento e com o tempo os grilos iam fazendo as suas necessidades, caminhando ali em cima do documento, e esse documento ficava amarelado, certo? E aí eles conseguiam passar esse documento como antigo. Então, isso é grilagem. Só que hoje, para nós, só estou explicando a etimologia da palavra grilagem, mas grilagem é falsificação de documentos, certo? Então, muitos fazendeiros falsificam documentos para tomarem terras dos indígenas. Certo? E aí, quando eles vão reclamar para os governos muitas vezes fecham os olhos para essa grilagem. Fingem que acreditam que esses documentos são verdadeiros. Certo? E alguns até devem acreditar que esses documentos são verdadeiros, mas nós sabemos que acontece muito isso nos territórios indígenas. Ok? Uma outra coisa que proporciona essa ganância são as riquezas de recursos naturais em terras indígenas. Porque os indígenas, eles não destroem a terra, como nós temos o hábito. Então, nós, homens brancos, chegamos num lugar, nós queremos devastar, nós queremos fazer as nossas construções, nós queremos um benefício para nós. Então, muitas vezes nós derrubamos árvores, entulhamos rios, córregos. E os índios não, eles preservam, cuidam da natureza. Se eles usam a natureza, eles usam para sobrevivência. Então, eles tiram da terra, mas eles também cultivam. Então, essa terra não fica empobrecida, certo? Então, os índios praticam a sustentabilidade. Eles tiram, mas eles repõem, certo? Isso é muito importante e nós precisamos aprender, inclusive, com os índios a fazer isso. Então, a ganância por recursos naturais, madeira, água, pedras preciosas. Tem territórios indígenas que tem muitos recursos naturais. A maioria, todos, né, possuem muitos recursos naturais que o homem branco quer usar para ganhar dinheiro, né? Então, muitas vezes eles invadem esses lugares para recursos naturais. Nós temos uma grande polêmica hoje, que são os garimpeiros, né, entrando em terras indígenas para procurar ouro e pedras preciosas. O problema é que os garimpeiros entram e eles levam as doenças de nós brancos, né, que os índios não estão acostumados, porque eles estão isolados, e acabam
devastando as tribos com essas doenças, né, que eles levam para dentro das tribos por causa da garimpagem, ou seja, a extração de pedras preciosas, ouro e tal, dentro das terras indígenas. Então nós precisamos lutar contra esse tipo de coisa. Os índios são importantes, a cultura indígena é importante. Os índios precisam ser preservados, primeiro porque são seres humanos e merecem respeito como nós. Segundo, eles trazem um recorte da nossa história que é extremamente importante, que é de onde nós viemos, certo? Como era o nosso território quando os portugueses chegaram aqui. Então, nós precisamos lutar pelos índios e defendê-los, certo? Porque eles precisam aí do nosso apoio, ok? Então, espero que você seja um defensor das questões indígenas, das causas indígenas, sabendo que eles são parte fundamental da nossa história, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.